Olá, meu nome é Ana Paula, sou médica e hoje a gente está aqui para inaugurar nosso podcast para falar sobre reumatologia e outros assuntos da atualidade, da saúde. E eu trouxe aqui duas convidadas muito especiais, Cíntia França e Viviane Rosa. Queria que vocês se apresentassem. Olá, meu nome é Cíntia França, faço reumatologia pediátrica há mais de 30 anos, tomei contato com a reumatologia pediátrica no segundo ano de residência, isso em 1991, e estou muito feliz de poder ajudar a esclarecer, tirar as dúvidas de vocês. Ah, bacana. E aí, Vivi? Eu sou Viviane Rosa, também sou reumatologista pediátrica, por influência da Cíntia, na residência de pediatria. E é um prazer enorme da gente estar aqui para ajudar a trazer boas informações, né, para os pacientes e familiares entenderem um pouquinho o que é reumatologia. Ah, legal. O tema de hoje a gente vai falar de reumatismo não é doença de velho, e por isso eu trouxe duas reumatopediatras. É muito comum as pessoas acharem que só idoso tem dor articular. É claro que nessa faixa etária a gente tem maior incidência de queixas relacionadas a articulações, mas a gente sabe que existem doenças de reumatismo na infância. Agora, a pergunta que não pode deixar de acontecer é: dor de crescimento existe? Dor de crescimento, eu digo que existe. Na verdade, uma vez eu estava incomodada com esse nome, né? Então, eu fui procurar estudar e porque nem todas as crianças têm dor de crescimento. Todas crescem, mas nem todas têm dor. Então, por que esse nome, né? Então, é um nome que pegou. Na verdade, algumas crianças em fase de crescimento podem ter dor nas pernas sem motivo, outras porque tem uma hipermobilidade articular, né? Um aumento uma frouxidão ligamentar, que ainda é do desenvolvimento da Frouxidão criança. seria a criança que faz uma flexibilidade maior do que o Isso, esperado. aquela criança que a gente diz que pode ir para o circo porque ela se dobra toda, né? Bota o pé atrás da cabeça. E algumas crianças, então, esse tipo de criança pode passar um tempo da sua infância com uma dor relacionada geralmente à atividade física, o mais comum. E o nome pegou, porque como acontece durante o crescimento, pegou o nome dor de crescimento, mas não existe a entidade dor de crescimento. Mas existem crianças com dor durante o período de crescimento. Então, o nome não ficou tão ruim assim, né? Existe dor de crescimento. A criança não está fazendo manha. Verdade. E ela tem características próprias. Normalmente a dor do crescimento ela é noturna, melhora com massagem. Medicações são poucas que a gente precisa fazer. Eu geralmente falo para os pais assim, tá com dor? Faz subdose de medicação. Faz só umas gotinhas que vai passar. E realmente, eu digo porque lá em casa a Alice tem dor do crescimento e com massagem ela fica meio ali, meio lá, mas pega duas gotinhas de alívio, bota na boca, parece mágica. Pum, tom, dorme. Então, é real, existe. Inclusive, essa dor não precisa ser só na criança. O adulto também pode ter essa dor. Porque o adulto, se ele for muito flexível, ele não deixa de ser, ele Sim, não sim. deixa de ser flexível com o amadurecimento, com o avançar da idade. Alguns sim, mas outros são muito flexíveis e vão ser flexíveis a vida inteira. Então, essas pessoas podem ter dor quando fazem atividade física. Eu conto uma história que aconteceu comigo durante a pandemia, depois de um ano a gente em casa, quando a coisa já tinha melhorado, a gente fui convidada para um casamento. Não saí há muitos meses. Pulei, dancei. Cheguei em casa, eu não conseguia dormir porque eu estava com dor nos membros. E da mesma maneira, a dor que a criança sente. Entendeu? Então, geralmente é uma dor após a atividade física, é uma dor noturna, é uma dor pontual, não é uma dor diária, né? Não traz o paciente, a criança, enfim, ela não fica de cama por causa dessa dor. Né? Ela não para, não é uma dor que leve o paciente a pedir colo, a pedir para sentar, ai, não É quero mais importante a fazer. gente falar sobre as características da dor, né? Quando é uma dor que vai gerar preocupação.
Quando é que a gente tem que se preocupar de levar a criança para o reumatopediatra, né? É a dor que acorda à noite, né? É a dor que desperta a criança. Ela está dormindo e desperta. É diferente da dor que a criança demora um pouquinho mais para dormir porque está com aquela perninha mais cansada e mais dolorida. São diferenças. Fala um pouquinho sobre isso no seu consultório, Vivi. A dor, a gente caracteriza a dor para o paciente bem assim mesmo que você falou. Se ela é noturna, se ela é diurna, quer dizer, se ele amanhece com a dor, se ele dorme com a dor, se é despertável, a criança está dormindo tranquilo e daqui a pouco é despertável por conta daquele tipo de dor, né? Eu acho que a criança geralmente ela pode ter um pouco de manha, né? Um pouquinho de vontade de ter um colinho, mas se você distrai e ela continua, essa dor é uma dor benigna. É a dor, de repente, do crescimento, é a dor de uma musculatura ali que está exacerbada, está Dolorosa depois de uma atividade física, de um jogo de futebol, né? Agora, se você tem uma dor acompanhada com febre, uma dor acompanhada com sinais inflamatórios, o que é isso? Calor naquela localidade, um edema, um inchaço, algumas manchinhas, né, no corpo, e isso são dores articulares que precisam ser avaliadas. Não que a dor do crescimento não precisa ir no reumatologista. Mas a criança vai mancar se ela tiver dor do crescimento? A dor do crescimento, Não, ela é não. exclusivamente noturna? Não. É uma dor que a criança passou a noite de manhã, acordou bem, ou ela vai acordar de manhã e vai ficar mancando e vai pedir para ficar mais sentada? Exatamente isso. Recolhe a criança perninha. teve a dor e no dia seguinte, via de regra, ela acorda normal. É uma criança saudável. Ela não é saudável, ela não é doente. Ela não está doente, exatamente. É diferente de uma criança que ela tem dor junto com o processo de febre. É diferente de uma criança que vem por um processo de emagrecimento, de adoecimento, que quer ficar quieta e que queixa o tempo todo, todos os dias. Né? Eu digo para as mães no consultório, o reumatismo é todo dia, é diário. Você não fica bom num dia e depois ele volta. Porque a dor de crescimento é muito comum que ela seja eventual. Às vezes ela é uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias ou semanal. O reumatismo não é assim, ele é todo dia, ele não dá descanso. Então, se você tem um quadro eventual, isso já faz a gente pensar numa benignidade, numa ausência de doença, de reumatismo realmente. Entende? É bem bacana a gente conseguir diferenciar isso, né? Qual é a característica de precisar uma mãe levar no hospital, na emergência, para uma avaliação, ou se é uma dor benigna que não vai ter repercussão no crescimento e é uma criança saudável. Acho bem bacana a gente falar sobre isso. Considerando agora as questões das infecções... Deixa só eu complementar que às vezes o que é mais importante no consultório quando chega aquele pai, aquela mãe desesperado que a criança está com dor e aí você pergunta, melhora com repouso? O que você faz? Essa criança brincou muito na véspera, estava usando um tênis adequado, né? Um sapato, uma menina que de repente botou um salto, mas é muito pequena, ou um menino ou menina que usa esses tênis que são retos, né? Que são duros, então eles vão diminuir a mobilidade. Então, o que eu treino o próprio paciente, as crianças, quando já tem uma idade para entender, e os pais, é para que eles prestem atenção. Porque se eles prestarem atenção, eles vão dar subsídio para a gente poder trabalhar em cima. Entende? Então, é muito comum, na segunda consulta, esse paciente que não tem um reumatismo, ele voltar ótimo, porque ele começou a prestar atenção e ele começou a entender essas diferenças entre doença ou uma alteração benigna que não chega a ser uma doença. Entende? Então, o treinamento é fazer com que eles avaliem e pensem, eles vão ter mais informações para a gente e eles próprios se tranquilizam. Eu gosto sempre de dizer que nem toda dor articular é causada por reumatismo. Isso é um discurso diário no nosso consultório, né? Tanto na parte do adulto e acredito que na pediatria isso também entre na conversa com os pais. A gente tem visto infecções virais, principalmente,
acometendo muito articulações e musculatura, né? A pessoa tem a infecção, ela faz o quadro de febre, de prostração, né? De ficar abatido de cama, com dor no corpo. E aí, durante a infecção, ela apresenta as dores articulares e, às vezes, inclusive, persiste. E a gente também tem aquelas crianças que vão fazer as manifestações de dor muscular continuada, de inflamação muscular. Vamos falar um pouquinho sobre infecções e dores articulares. As infecções, elas são inflamatórias no corpinho todo da criança e pode se apresentar de qualquer forma. Haja visto aí o Covid aí nos mostrando uma nova realidade de como o vírus se apresenta, né? Então, na criança, você pode ter 2 irmãos tendo uma infecção e um não ter e o outro ter uma artrite, né? Uma inflamação naquela junta, naquela articulação. E é benigno? É benigno, né? Só que dói, incomoda, limita, faz um desconforto, o paciente fica acamado porque não está jogando bola, não está brincando de pula-pula, o pai está vendo ali uma alteração, né, visual importante e acaba pensando que aquilo ali é uma doença reumatológica. E não, é uma resposta inflamatória do corpo naquela articulação. Normalmente por espessamento da cápsula, da sinóvia, que é a pele que recobre. Às vezes é um aumento do líquido que está ali por resposta inflamatória e aumenta, mas não por uma doença autoimune, não por uma doença que tenha um caráter genético, né? Falando assim, mais leigo para o paciente entender, mas sim por uma resposta do próprio corpo com a inflamação no corpinho. E essa criança, ela às vezes vai ficar 2, 3, 4 semanas com dor e vai passar sozinho. Só que a gente tem que esperar o corpo diminuir, né, a resposta inflamatória. E a grande maioria, quando a gente vê o nosso filho 2, 3 semanas com dor, a gente procura o pediatra, vai na emergência, acaba fazendo coisas desnecessárias. Então, ter essa informação, né, de que vai passar, vai procurar um reumatologista para explicar isso para o pai e para a mãe, é importante. Pois tem alguns detalhes aí que eu gosto de sempre falar para o paciente. Primeiro, eu sempre vou perguntar, né, quando ele chega no consultório, mas a dor é com a febre ou sem a febre? A gente ensina isso na faculdade desde sempre, a gente aprendeu desde que a gente começou pediatria, principalmente, que você não pode valorizar determinados sintomas durante a febre. Né? A gente fala para os alunos, se o paciente chega na emergência com 40 graus de febre, a primeira coisa a fazer é baixar a febre, para depois você ter uma real análise do que você está vendo. Né? Porque se você pegar qualquer pessoa com 40 graus de febre, naquele momento, todas vão estar taquicárdicas, coração agitado, com a respiração agitada, suando, com dor, com mal-estar. E você tende a supervalorizar aquela queixa. Seja um adulto ou uma criança. Sim, qualquer um, seja um adulto ou uma criança. Então, o melhor a fazer é você medicar, abaixar essa febre e depois reavaliar o paciente, para ter uma real avaliação do que a gente está vendo. Então, essa é uma pergunta importante, né? Porque durante a febre, a dor, porque essa dor ela perde a importância se ela for durante a febre e ela desaparecer com o desaparecimento da febre. Né? Da mesma maneira que vai doer uma cabeça, vai doer um abdômen, enfim, dor faz parte do estado febril inflamatório, é um desconforto. Passou a febre, essa dor desapareceu, eu não vou me preocupar com essa queixa. Agora, uma dor que persiste depois da febre ou que persiste durante muito tempo aquele dia ou por vários dias, claro que a gente pode ter um olhar diferente. E a gente diz que as infecções são gatilhos para os quadros aparecerem. Sim. Então, muitas vezes o paciente pode ter um quadro autolimitado, mas que vai durar algumas semanas, como a Viviane falou. A artrite reativa, que é reacional, ela, né, reage àquele evento infeccioso que está ali cutucando esse paciente, pode durar até 6 semanas. Claro que esse paciente vai procurar um médico, vai tirar as suas dúvidas. Até porque ela pode ser uma dor incapacitante, o paciente pode ter
a sinovite transitória, a miosite pós-viral ou durante viral, que a criança para de andar, né? O teu filho para de andar, tá cheio de dor, chorando de dor. Óbvio que você vai levá-lo para emergência, vai levá-lo no médico, vai querer saber o que acontece, e a gente tem que realmente avaliar para saber se precisa internar ou não. A gente pode avaliar isso, enfim, exames precisam ser feitos quando o quadro é assim muito intenso. Mas quando o quadro é menos intenso, a gente tem mais tempo para avaliar isso. E o que eu quero dizer? Que esse quadro pode ser autolimitado em até 6 semanas. E aí a gente não chama de reumatismo. A gente não diz que é um doente reumatológico, ele tem uma doença. Diz que ele tem um quadro autolimitado que vai desaparecer. É legal a gente dizer e tentar explicar que autolimitado é que tem tempo para começar e tempo para terminar. É um período transitório, né? Então, é uma característica benigna, aquela criança que fica ali com aquela dorzinha e toma uma medicação, consegue aliviar e aquilo vai se recuperando e vai ficando bem, né? Não é aquela criança que vai ter aquele reumatismo persistente, com aquela articulação, aquele joelho super inchado, quente, e a criança com dificuldade de andar persistentemente, né? Em geral, essas dores articulares reacionais são benignas e respondem muito bem a medicações simples. Simples. O que você percebe é assim, na prática diária. Ela chega no seu consultório, você fala, olha, realmente é uma artrite reacional, vamos acompanhar, repouso. E aí você fala assim, fica de repouso essa semana. Não leva para o balé, não leva para o judô, não leva para o futebol, fica em casa, fica tranquilo. E aí você libera depois de uma semana. Aí a mãe te liga, doutora, voltou a doer tudo. Por quê? Ainda está no processo inflamatório. Então, isso é uma parte muito legal da artrite reacional, porque quando está em repouso, ela está direitinho, não sente dor, não sente nada. Quando começa as atividades, começa a voltar ali, mexe um pouquinho, mas depois a criança, claro, depois passa. Na doença reumatológica, mesmo com repouso, vai continuar inchado, vai continuar inflamado, vai continuar com calor, não tem essa melhora. Olha, a doença clássica que todo mundo conhece, que demonstra bem essa mialgia, essa dor muscular, não a dor na articulação, é a dengue. A dengue dá muita dor. Sim. No corpo todo, na musculatura, é mais uma mialgia. Não é uma dor exclusiva da articulação. Já a gente tem um outro quadro viral, que o quadro é mais na articulação, que é a chikungunya. Sim. Que também dá muita dor. Esses quadros são autolimitados, em geral. Em geral, são autolimitados, né? 1 semana, 2 ou 3 são autolimitados. Tem um tempo para aquele vírus fazer ali a bagunça no sistema do paciente, sistema imunológico, e a gente se recuperar. Sim. Então, mas isso não significa que ele tenha um reumatismo. É algo autolimitado. A gente tem visto nos adultos uma resposta de dor articular persistente para algumas infecções, inclusive na dengue. Antes era muito só chikungunya, zika, e a gente tem visto isso muito, eu pelo menos tenho visto muito no consultório, pacientes com dor reacional pós-dengue. Vocês também têm visto isso na pediatria? Ou como que vocês têm lidado com isso no dia a dia? A chikungunya na criança não foi tão assim exuberante igual nos adultos, tá? E a dengue, ela tá mais com uma mialgia, ela não tá fazendo artrite, mialgia, não. Dor muscular. Dor muscular, isso. Ela não tá fazendo uma inflamação articular, ela tá fazendo uma inflamação muscular. Então, a gente tem visto muito mais um quadro de dor muscular sem andar, por conta da dor, do que a dor na junta, né? Naquela articulação, naquele joelho, naquele tornozelo, no punho, no cotovelo. Então, essa característica agora. Antes, eu não lembro assim de ter tido sinais inflamatórios na articulação e muscular na última epidemia de dengue. A gente viu mais alterações hematológicas, né? A própria dengue hemorrágica, mas não vinha pra gente muito isso. Alguns quadros, eles são menos comuns na criança. Eu me lembro que eu também fui dar uma revisada na época da chikungunya, e aí, porque
os adultos fizeram doença, Sim. fizeram chikungunya prolongada, outros Sim. abriram quadros de reumatismo, doença, Sim. Sim. em seguida a chikungunya. As crianças, não. Criança, não. Adolescentes, pouquíssimos, mas a maioria foi quadro autolimitado. Então, uma das hipóteses é que a criança ainda não tem sistema imunológico definido, pronto, o suficiente para reagir tanto quanto o adulto. Então, ela tem a infecção, né? A criança tem febre mais alta do que o adulto, ela adoece mais grave do que o adulto, com Sim. mais sintomas do que o adulto, com mais prostração, mais, né, jogada na cama, toda largada, digamos assim. Mas ela não faz a continuação da doença pós-infecciosa. A gente não vê eu não tenho visto esses quadros atuais. Na chikungunya, extremamente raros, e mais Sim. em crianças maiores, já perto do adolescente, mas raros, quadros raros. Vamos começar a falar um pouco de reumatismo propriamente? Deixa eu voltar só uma coisa. A gente estava falando de dor de crescimento, a gente estava falando de artrites, né? Quadros durante infecções e pós-infecções, quadro autolimitado. Eu gosto de dar sempre uma informação também para os pais. Deem medicamentos menos complicados para esse paciente. Então, se ele está com dor, vamos tratar com o básico, vamos tratar com analgésico, né? Não usar anti-inflamatório, porque isso pode mascarar o quadro, é um termo que a gente usa também. Pode atrapalhar a gente a fazer o diagnóstico, pode melhorar algo e que depois lá na frente vai estourar uma coisa mais grave que a gente poderia ter prevenido. Então, analgésico puro e simplesmente. Né? Não lançar a mão de anti-inflamatório para qualquer coisa, igual o adulto costuma fazer para ele mesmo. Exatamente. Evitem isso nas crianças. Anti-inflamatório e corticoide. Legal a gente falar um pouco agora sobre reumatismo propriamente, mas antes da gente falar, eu gosto sempre de explicar o que é a doença autoimune, né? Isso é complicado às vezes de entender. Então, eu gosto de dizer que a gente tem soldadinhos do nosso corpo que foram feitos para nos defender das infecções. E eles ficam confusos e começam a inflamar as nossas articulações, os nossos músculos, né? E o tratamento do reumatismo muitas vezes envolve mexer com medicações que vão trabalhar lá o sistema imunológico, né? Exatamente os nossos anticorpos, né? Pensando nesse contexto, né, dos reumatismos em si, vamos falar qual é a doença mais comum de reumatismo no consultório do reumatopediatra. Mas Jota, que é a artrite idiopática juvenil. Artrite idiopática juvenil. Esse nome é bem Traduz. grande, bem assustador. Vamos traduzir. Traduz aí, Cíntia. Eu traduzo para os pais assim: artrite, inflamação das articulações, das juntas. Então, tem que ser da junta. Você tem uma dor no meio da canela, isso não é uma artrite. Você tem uma dor no meio da coxa, é uma dor, mas não é uma artrite. A artrite é da articulação. Então, uma dor, um aumento de volume, um edema, um inchaço, né, num termo mais comum, um inchaço na articulação, a gente chama de artrite. Então, qualquer artrite idiopática, eu gosto de dizer que é um nome bonito que eles inventaram para dizer não sei a causa. Não sei de onde vem isso. Não aí. existe uma causa. O médico não sabe a causa. Então, quando o médico dizer para você isso é idiopático, significa que não tem uma causa pré-determinada. Não existe. Se existe, ainda não foi descoberta. Entendeu? E juvenil, porque dentro da reumatologia, tudo que acontece até os 16 anos, antes de 16 anos, é um reumatismo que fica por conta do reumatologista pediatra. Por quê? Só pela idade? Não, porque, em geral, as doenças também são diferentes. A AIJ, artrite idiopática juvenil, que é o reumatismo mais comum da infância, traduz, digamos, para o adulto como artrite reumatoide. Mas a artrite reumatoide tem características do adulto que não são nada semelhantes à doença na criança. Então, são duas doenças diferentes. A IJ é o mesmo que a artrite reumatoide na criança? Não exatamente. As características são muito diferentes. Então, você não pode... eu vi um paciente com artrite reumatoide, um idoso assim, assado. A criança vai ficar igual? É uma outra doença, com outras características, com outra maneira de tratar, outras doses, outras drogas. É uma outra doença. Então,
Daí vem o nome artrite idiopática juvenil, que é um termo usado há quase 30 anos já. Então, ficou nesse melhor. contexto, a gente vai estar com uma criança que tem dor nas articulações, persistente, com inchaço local, às vezes febre na articulação, às vezes até um joelhinho mais vermelho, né? Mas não é uma característica tão frequente, mas às vezes fica avermelhado, aquele Muito raro na pezinho. criança. Pelo menos no adulto a gente vê Não, na a criança articulação vermelha às vezes. Muito raro. Eu falo para o paciente para os pais, né, do paciente, que na IJ, cada criança pode se apresentar de uma forma diferente. E até porque ela tem vários subtipos dentro desse nome, a IJ, né? Então, cada criança vai apresentar um sintoma diferente, no local diferente e com particularidades diferentes. Tem criança que vai ter febre, sim, vai ter manchinha no corpo, sim, mas isso é uma exceção. É um quadro, não vou dizer que é raro, mas é bem estatisticamente menos comum menos do comum que os outros do que os tipos. outros. O mais comum é uma oligoarticular. O que é óligo? Pouca articulação. Vamos pensar em 3, 4 no máximo. Às vezes tem uma mais exuberante e as outras ficam ali meio escondida. Por exemplo, o paciente vem com aquele artrite do joelho, mas quando você vai examinar, tem ali um punho discreto, tem um dedinho, tem um tornozelo que às vezes está meio mancando, e aí a mãe acha que é por conta do próprio joelho. Então, normalmente é assim. E a dor, ela tem uma característica muito importante, ela é mais de manhã. Quando a criança acorda. É uma criança que quando levanta, não consegue levantar. Ai, tá doendo, não tá desconfortável. Ela normalmente também não tem um quadro sistêmico apresentado, assim, é uma criança prostrada. Não, é uma criança que daqui a pouco ela se acostuma até com a dor. Ela levanta com dor, começou a mexer, o famoso esquentar a articulação. Começa a se mexer, começa a andar e vai para a escola, vai super bem. O que acontece é que demora um pouquinho para passar, né? A criança se acostumar com aquela dor ali. Então, é uma criança que a mãe fala que falta muita aula, chega muito atrasado na aula. Então, porque está fazendo manha para levantar. Se estudar de manhã, então, ela vai ficar dias sem ir para a escola, porque ela só consegue andar direito, às vezes, de tarde. De tarde. Então, é uma criança que a mãe fala isso. Então, são essas dicas que a gente fala, porque minha filha é manhosa, quer ficar quer ficar na cama, quer ali tá cansada, e aí, às vezes, opa, peraí, tem um joelho ali ó, inchado, tem um tornozelo, tem um desconforto no corpo. Lembrando que esse inchaço, muitas vezes ele pode não ser visível para o olho do pai e da mãe, para o olho leigo, né? Ele é mais visível às vezes para a gente. Então, o que interessa é o mancar, é o que a gente chama de claudicação, né? É a criança que manca, é a criança que acorda de manhã e, se ela for muito pequena, ela vai chorar e vai pedir colo, ela não vai pisar. Se ela for um pouco mais velha, ela vai pisar com dificuldade e ela vai ficar durante minutos ou horas com aquela dificuldade, né? Então, como a Viviane falou, né? É o que a gente chama de dor inflamatória. Eu gosto de ensinar para o paciente também o que é dor inflamatória e o que é dor mecânica. Dor inflamatória é do reumatismo. Então, em geral, você acorda com dor, você dorme bem e quando você levanta, quando você vai se mexer, você está travado. Todo dia de manhã. Ou se você ficar 2 ou 3 horas sentado numa sala de aula, quando você levantar, você também vai estar travado. Sim. Entendeu? Então, isso é o que a gente chama de dor inflamatória. Diferente da dor mecânica. O que é dor mecânica? É a dor no final do dia. É aquela que todo trabalhador vai ter. Que vai doer as costas, pode doer, né, essa região aqui atrás do pescoço, dá uma dor de cabeça. Aí é uma dor que você está fazendo muita atividade física, não está fazendo. Muitas vezes você está mal sentado, você está cansado. Uma dor que geralmente melhora com repouso. Exatamente. Né? Se você descansou, ela passa. Você acorda de manhã, ela não está ali. Sim.
entendeu? Então, isso é importante. Essa dor mecânica está naqueles quadros que a gente falou lá atrás, na dor de crescimento, na hipermobilidade articular, pela flexibilidade, a gente vê lá atrás. Diferente do reumatismo, doença, que o paciente acorda mancando. Às vezes, a criança nem queixa de dor. A dor é individual e não é medida, não é mensurável. Você não tem como dizer, você não consegue medir a dor. Sim. Então, tem criança que ela é resistente à dor. Ela manca, mas ela não queixa de dor. Ela não para de fazer as coisas, mas a mãe vê mancando. Então, tá mancando hoje, tá mancando amanhã, tá mancando depois da manhã, vamos prestar atenção. Quanto que ele vai... Eu gosto de sempre de dizer que um dos critérios de até da gente entender se é uma coisa benigna ou não é se a criança deixa de brincar. Sim. A criança que deixa de brincar ou que se recusa a participar de alguma atividade que ela sempre gostou e deixou de querer fazer, a gente tem sempre que ter uma lanterninha vamos só acesa. lembrar que se houve um trauma ou não. O que é sim. isso? Essa criança caiu, essa criança bateu, essa criança se machucou. Sim. Porque se isso aconteceu, o garoto tá um cheio de dor. sim. Ele levou uma pancada no futebol. Gente, tem torção que demora 2 a 3 meses para melhorar. Sim. Esse paciente tem um reumatismo? Não, ele levou uma pancada no futebol, ele caiu, ele machucou, ele lembra do evento. Existe um motivo. Então, esse quadro é ortopédico, é o ortopedista que vai tratar, né? Não é o reumatologista. Mas vamos falar então de um tema super questionável, né? Quando procurar ortopedista e quando procurar um reumatopediatra. Isso é importante. Teve trauma? É sempre ortopedista. Teve trauma, machucou, né? Bateu, caiu, torceu, luxou, qualquer coisa dentro daquela articulação, esbarrou, pulou no pula-pula, de repente, né? Tem criança que rompe o tendão de tanto pular, porque fica 2 horas seguidas no pula-pula. Então tem Ela que vai ter fazer uma trauma. lesão traumática. Tem que ter um trauma. Para o ortopedista olhar, precisa ter um trauma ali de imediato, né? Imediato que eu falo assim, porque às vezes a criança machuca, tá numa festinha, bateu ali teve um traumazinho leve ali no pula-pula, ela vai chegar em casa, vai tomar banho, só vai sentir dor quando esfriar. No dia seguinte. Quando esfriar. Então, às vezes, você não consegue linkar essa questão do trauma, né? E quando não tem trauma, o pediatra pode avaliar realmente, né? Tem que ter um bom pediatra, falar o que aconteceu, isso, aquilo. E ele falar, olha, não está me parecendo nada ortopédico. Isso aí é reumatológico. Não, isso aí também não tem nada a ver com a reumato, porque existem algumas outras dores que possam estar ali acometendo aquela região e não ser reumatológico. Então, isso é muito importante. Ter um pediatra que possa orientar, né, a sua família, né, pais, do que fazer, porque também o pediatra pode falar assim, vamos pedir um tudão, atira para tudo quanto é que é lado. Isso às vezes o paciente até confunde, atrapalha. Às vezes eu recebo doente exame demais atrapalha. Antes disso, às vezes eu recebo criança no consultório que tem uma dor típica de dor de crescimento, que tem um bom pediatra, que o pediatra já investigou, já disse para a mãe não se preocupar, já fez todos os exames, já examinou, mas a mãe não vai tirar da cabeça aquele estresse. Nesse caso, ela deve procurar um reumatologista pediátrica para que ela se alivie das suas preocupações e confirme aquilo, tranquilize daquilo que o pediatra até já avaliou. Então, é um motivo de ir. Mas o que a gente queria mesmo falar era da diferença do trauma e do não trauma. Né? Do futebol, da pancada. E aí, me lembra um tipo de paciente também, na IJ, que é o seguinte, é a criança que chega, tá com o joelhinho inchado. É uma criança pequena, 3 anos de idade. Aí a mãe chega para você e tá contando, não, doutora, é porque ela tá com o joelhinho inchado há tanto tempo que ela caiu. Aí você faz a seguinte pergunta, mãe, você viu ela cair? Ela disse que caiu? Alguém viu ela cair? Não, doutora, mas se está inchada é porque ela caiu. Não.
a mãe não pode interpretar, Sim. para que a gente também não interprete, Sim. né? Então, a mãe tem que dizer, doutora, tá inchado. Eu gosto de falar para a mãe assim, eu não quero saber o que o outro médico falou, eu não quero palavra médica, eu quero que você me conte com as suas palavras o que aconteceu. Caiu, bateu, doeu, não bateu, eu vi, não vi, quem viu. Esquece termo médico. Vamos lá, vamos contar a historinha com as suas palavras. E sem você imaginar que ele caiu. Sim. Se não viu, você não sabe. É verdade. Não teve o fato, né? Eu acho que não tem como a gente falar de reumatopediatria sem falar de febre reumática. Ai, Meu Deus! ai, Todo mundo tem ai, febre meu reumática. Deus. Me conta isso, como que é no dia a dia essa história da febre reumática na pediatria. A febre reumática, ela é uma artrite, né? Um dos critérios, tem que ter a inflamação nas juntas, mas ela está relacionada a uma infecção de garganta que é causada por estreptococo do subgrupo A. Normalmente você tem uma amidalite, essa amidalite vai fazer uma resposta inflamatória desorganizada dentro do teu corpo e fazendo com que haja uma inflamação nas articulações, além de outras questões, como a cardite, como a coreia, como os nódulos, como o eritema, né? São quadros aí que vêm junto. Precisa ter todos os critérios juntos? Não, normalmente a gente fala que tem que ter 2 critérios maiores e um menor, e um critério maior e 2 menores, né? Dependendo do que for. A gente tem visto, pelo menos particularmente, eu tenho visto poucos casos. Assim, um ou outro surge, porque a gente agora identifica que tem o estreptococo, faz um antibiótico. Hoje é mais disseminado essa Tem cultura, mais exames né? para Tem você mais fazer na exames para emergência fazer. que te dizem se aquilo é uma streptococcus ou não, Sim, quer dizer, o nome da bactéria, e que vai guiar o pediatra na emergência se ele vai tratar ou não aquela febre. Porque, em geral, se Isso é você feito com trata, frequência? isso é feito nas emergências privadas. Deveria ser Eu feito, não né? conheço o serviço público que tenha strep test, que tenha teste para você saber na hora se é um streptococcus. Mas nas boas emergências privadas isso é feito. Qualquer criança que chega com uma febre na emergência, com um quadro de garganta, e que você tenha dúvida se aquilo pode ser uma amidalite, que necessite antibiótico, o pediatra vai fazer um teste para avaliar. Porque a maioria das dores de garganta, a maioria das infecções, gente, são virais. Né? O pai e a mãe, tudo diz que é virose, mas uma grande maioria é virose. 80, 90% vai ser virose. Principalmente na criança pequena, até 4, 5 anos de idade. Entendeu? Nem toda vez que você tiver uma febre, você vai ter que tomar antibiótico. Nem toda vez que você tiver uma dor de garganta, você vai tomar antibiótico. Vai depender de tudo isso Sim. que a Viviane falou, que a gente falou. E tem que examinar, olhar, contar a historinha e ver. E se tiver dor de garganta e uma hipótese for amidalite, você vai fazer o strep test, você vai tratar. Você vai fazer o antibiótico, então a chance daquilo virar uma febre reumática quase desaparece. Praticamente, não 100%, mas ela reduz muito a chance daquilo virar uma febre reumática. E nem todo mundo vai ter febre reumática. Sim, a gente recebe muito no consultório paciente adulto que diz que teve febre reumática na infância ou que ainda tem febre reumática. A gente vê muitas prescrições de antibiótico injetável. Não vamos falar aqui nome dos remédios, a mas... febre reumática, a dor da febre reumática é uma dor incapacitante. A criança não consegue pisar. Ela não consegue botar o pé no chão. É como se tivesse torcido o pé, mas é como se ela tivesse torcido os 2 pés e os 2 joelhos. Né? Ora um, ora outro. É uma dor que anda. Né? Então, começou com uma dor no joelho direito, depois a dor foi para o tornozelo esquerdo, 3 dias depois a dor foi para o quadril esquerdo. É uma dor que anda. E esse tempo todo o paciente tem dificuldade de pisar, ele tem muita dor. Muita dor. Então, eu falo, pai, você já precisou pegar ele, levar para emergência no colo? Porque a criança com febre reumática não consegue pisar. Ou ela vai no colo ou ela vai estar na cadeira de rodas. Sim.
é bem diferente das outras dores que nós estávamos aqui comentando antes. Então, isso é importante. E até algum tempo atrás, ou até hoje, dependendo, tem médico que não sabe que existe reumatismo em criança. Porque é uma especialidade relativamente nova. É uma especialidade que tem pouco mais do que 50 anos, de que você estuda e divulga essa especialidade. Então, um médico que tenha muito tempo de formado, ele pode não ter visto, não ter aprendido, não ter visto casos de reumatologia pediátrica, porque não eram feitos diagnósticos, enfim. Mas hoje em dia a gente tem maior capacidade diagnóstica, né? Os exames melhoraram absurdamente, né? Quando você tinha febre reumática em 1800, a pessoa morria da doença do coração. Sim. Você não tinha como tratar. Hoje você faz um eco e consegue descobrir rapidamente várias coisas. Então, facilitou o diagnóstico e a gente consegue fazer mais diagnósticos. Mas, às vezes, esse paciente adulto que chega no consultório, no seu consultório, eu tive febre reumática. Aí você pergunta, você tinha uma dor que você não conseguia andar? Não, doutora, me deram remédio por 6 meses, depois parou. Isso provavelmente não foi uma febre reumática, né? Ou então, eu gosto de perguntar também, minha avó teve febre reumática e tal. Aí eu pergunto, teve problema de coração? Se teve problema de coração, grande chance dela realmente ter tido uma febre reumática. Se não teve, não afasta, porque nem todo mundo com febre reumática vai ter problema de coração. Mas tem esses casos que eram mal diagnosticados. Uma vez uma mãe falou para mim, estava levando o filho dela para o consultório, era o filho único, ela estava preocupada. E aí você pergunta, aquela dor de crescimento lá atrás, a hipermobilidade, outra característica que a gente esqueceu de falar, muitas vezes é familiar. Então, ou o pai, ou a mãe, ou até os dois tinham uma dor na infância. Então, eu pergunto, você lembra se você tinha dor? Tua mãe ou a avó falava alguma coisa? E uma vez uma mãe falou para mim assim, doutora, minha mãe teve 10 filhos lá no interior, você acha que ela ia se preocupar com essa minha dor aqui? Entendeu? Então, é aquilo que a gente fala, não era uma dor incapacitante. Então, uma dor incapacitante que você começa a mancar com muita dificuldade para andar, ela tem um outro peso na nossa valorização do diagnóstico e do tratamento. E a artrite da febre reumática, ela é meio que autolimitada. Sim, ela tem um tempinho ali. Ela não é igual a artrite da IJ. Ela não é com mais do que 4, 6 semanas. Ela fica ali naquele período e passa. Uma semana. Sabe? Ela não é uma dor que é eterna, vamos dizer assim. Ela tem um período. A gente pode dizer que é melhor tomar a medicação adequada para uma amidalite do que ter uma complicação. Isso. É melhor você fazer o diagnóstico de que aquela dor de garganta merece um antibiótico, é uma amidalite bacteriana, então ela merece um tratamento antibiótico para que aquilo não evolua como uma doença reumatológica que poderia ser a febre reumática. Não deixando agora a gente perder o time desse papo, eu acho que vale a pena a gente falar das idas à emergência por conta de febre e úlceras orais, das famosas aftas, né? Existem as febres periódicas da infância. Claro que não é a causa mais frequente, mas aquela criança que faz febre com frequência, uma febre cíclica que se repete de tantos em tantos dias e faz aquelas lesões na boquinha e vai na emergência com muita frequência. O que a gente pode explicar para essas mães que sofrem nesse dia a dia com isso? Fazendo até um link com a própria febre reumática, né, que está tendo ali febre, uma odinofagia, que é a dor de garganta. Quando você vai, a mesma queixa das febres periódicas, né? Febre e dor de garganta. Fazer o strep test, que é o nome do exame da garganta, isso vai ajudar 100%. Principalmente diferenciando na coleta, né, da história clínica da criança. Vai ajudar a identificar que ali não tem uma bactéria. Então, assim, por exemplo, se é uma criança que tem uma febre periódica, tá indo lá, fazendo uma infecção, uma febre, com uma inflamação na garganta. Você faz o strep test,
você vai falar, não é bacteriano, não preciso do antibiótico. E aí eu passo por um segundo passo. Isso vem todo mês? Sempre no mesma época? Não, doutor. Tem mês que sim, mês que não, mês que lá. Então, isso tem uma característica mais viral. Ah, não, vem sempre, todo mês, parece que está batendo ponto. Opa, isso aí pode ser uma febre periódica, Ou de 2 em inflamatória. 2 meses. Dois Só em que dois é de meses. 2 em 2 2 meses, meses há certo. 1 ano. Entendeu? É porque a idade, essa febre periódica, um nome mais comum aí tem a pifapa, é uma das mais comuns, ela pode se confundir com uma amidalite viral. Sim. Porque a criança está sempre Sim, tendo. sim, Só sim. que a amidalite viral, ela tem outros sintomas. Ela vem com uma coriza, ela vem com uma tosse, não vem com as aftas na boquinha. Então, acontece. É bem sutil a diferença, mas para o olhar do pediatra, isso é muito importante, a identificar isso. Então, essa febre periódica das amidalites virais, elas se confundem. Mas na hora que você vai colher a história, né, clínica do paciente, parece abrir um mar vermelho. Dá para entender bem diferente que um fica de um lado e o outro fica do outro. Complementando e falando também da febre reumática, quando a gente falou lá atrás, nem analgésicos e antipirético, né, remédio para febre que não seja anti-inflamatório, para não mascarar. Então, aquela criança que está com uma dor articular, que pode ser uma amidalite bacteriana, e você faz o anti-inflamatório, ele vai melhorar. E aí, esse paciente que daqui a 3, 4 semanas chega para você com a febre reumática. Então, ele mascara, ele atrapalha. Então, quando não for prescrito pelo médico, quando não tiver indicação, cuidado com a automedicação de anti-inflamatório. E a gente pega aí essa doença, que é a pifapa, né? Que é uma doença também descrita há pouco tempo, coisa de 20 e poucos anos, né? Porque viu-se que tem essa característica de periodicidade. É a criança que, como a Viviane já falou, ela tem uma periodicidade. Ela, todo mês ou de 2 em 2 meses, aquela criança vai ter a febre. É importante, eu já fiz diagnóstico justamente porque a mãe me mostrou o calendário e eu conseguia ver que havia uma repetição cíclica, que pode ser de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, não existe uma característica. A característica é ser cíclico, né? Sempre ter. E muitas vezes começa na pequena infância. Às vezes a criança com 2 anos de idade. E ela começa a ir para emergência com febre com 2 anos de idade. Não é uma idade comum de você ter bacteriano, amidalite bacteriana, Sim, de você precisar de antibiótico. É mais comum de febre. Só que ela faz um quadro que, às vezes, toda hora alguém prescreve um antibiótico e não melhora. Esse quadro vai durar o mesmo tempo lá, 3 ou 5 dias. E em geral, ele não tem mais nada. Ele tem a febre e a dor de garganta. E às vezes ele tem os gânglios, né? E essas aftas que não vão ser aqui na frente, vão ser lá atrás. Então uma orofaringe, uma garganta que você olha, em vez de você ver placa de pus, você vê afta, você vê feridas, entendeu? Que doem. Mas você não vê placa de pus, como você vê na amidalite bacteriana. Então, são detalhes do exame físico. E você ter um pediatra que te acompanhe também faz a diferença, porque esse pediatra está olhando o paciente ali no longitudinal. Então, ele está vendo que tem alguma coisa repetida, ele começa a investigar, a pensar nisso. Diferente daquela criança que não tem um pediatra e ela só vai na emergência. Cada dia ela vai num médico diferente, cada mês ela vai num médico diferente, numa emergência diferente. Ninguém vai conseguir fazer esse link para poder ver que existe uma questão sequencial. E a questão até às vezes é difícil o diagnóstico, porque assim, na criança de 2 anos, normalmente elas não têm amidalite bacteriana, elas não têm receptores suficientes para fazer esse contato com a bactéria e fazer essa inflamação. Mas tem infecções virais que também dão aftas na boca. Então, você conhecer o teu pediatra é super importante. Né? O pediatra conhecer o seu paciente é super importante do que na emergência. Por quê? Quando chega lá na emergência, vê a afta e vê febre. Ah, isso aí é uma herpesgina.
isso aí é uma estomatite. Isso aí trata só com sintomático. Aí usa um anti-inflamatório ou um corticoide. Aí melhora, porque iria melhorar também. Só que se você vai no seu pediatra, ele tá vendo, todo mês você tá tendo essa mesma coisa. Não é uma criança de creche, não é uma criança que frequenta escola. Por que tá tendo isso toda hora? Né? Então, isso é bem sutil, mas que o pediatra consegue identificar do que um paciente que vai na emergência, igual a Cíntia É falou. importante as pessoas terem médicos de confiança. Sim. Que E, conheçam, Vai te ser conheçam, paciência. conheçam Fazerem- o paciente para que e eles que façam acompanhamento, ajudem. né? Sim. Porque essa mudança de médico frequente, né? E essa questão de ir na Nenhuma mãe emergência, vai- é muito difícil isso. Nenhuma mãe vai procurar o reumatologista por conta própria. Geralmente, essa mãe é encaminhada pelo seu pediatra, quando ele percebe alguma coisa que ele acha que precisa do olhar do reumatologista. Ou quando o ortopedista vê alguma coisa que ele também vê que precisa do olhar do reumatologista. Mas o teu médico, né, o teu pediatra, que é o médico da criança, é que vai identificar muitas vezes que há um problema, né? Vamos falar agora um pouquinho de LER, que são as lesões por Esforço repetitivo. esforço repetitivo. A gente via isso muito nos adultos que trabalhavam com digitação, com a parte de telefonia, né? Marketing. E hoje a gente vê criança e adolescente fazendo lesão de esforço repetitivo por causa de videogames e de Telas. aparelhos, smartphones, enfim. Como que tem sido isso no consultório, no dia a dia de vocês? Vamos lá, eu faço também uma parte de pediatria no consultório. Então, muitas das queixas eu consigo não ultrapassar para reumatologia, né? Então, é aquela criança que fica mais tempo em casa, fica jogando videogame, vendo tela, né? Passando, e a mãe vem, doutor, ele tá com uma dor, acho que ele tá com uma artralgia, uma artrite aqui no punho, tal, com alguma coisa. Aí você fala assim, aonde que é? Aí você tá vendo o paciente assim, ó, no consultório, na própria consulta. Aí fala assim, doutora, ele começou a ter febre e tá com dor no pescoço. Aí ele ficou o dia inteiro acamado, né, na cama lá descansando, mas estava lá vendo o telefone. Sim. E o pescoço lá, será que ele está com meningite? Né? Primeira impressão? Não, é o pescoço. Então, assim, a gente tem visto algumas coisas, não é em todos os lugares. Geralmente é a região cervical e mão. Mão muito importante. E fala assim, tá dando uma coisa estranha, uma dormência nesse lado. Será que tem alguma coisa a ver com circulação? Tem, porque ele tá prendendo todos os movimentos e tá parado ali durante algumas horas, alguns minutos. Tem aquela, exatamente, a gente perguntar onde dói e o que o paciente tem feito para você pensar. Então, de vez em quando a gente pega esses casos, dor no pescoço ou dor nas mãos por videogames ou celulares, sim. E tem um outro caso muito curioso. Eu não sei se vocês lembram, uns anos atrás, que havia uns tênis que tinha uma rodinha no calcanhar. Tinha uma rodinha no calcanhar. As crianças começaram a fazer tendinites, inflamações por esforço repetitivo, porque elas estavam andando, em vez de andar na ponta do pé, a pisada ela começa na ponta do pé, né? As crianças andando com o calcanhar. Então a gente começou a ver o famoso esporão, a tendinite no pé, no tornozelo, no calcanhar da criança por conta desses tênis. Então aquele toque, né, que eu estava falando, vamos ver o sapato, vamos ver o pé. Tem um pé plano, o famoso pé chato, muitas vezes é familiar, né? O que a gente faz com o pé chato? Criança pequena, bebê, bota essa criança para andar na areia fofa, sem sapato. É ao contrário Olha a dica, gente, anota aí. É ao contrário da bota, né? Ah, não se usa mais bota. Por quê? Porque se aprendeu que você tem que movimentar o pé. O pé tem músculos e eles têm que ser movimentados. Então a dica é areia fofa. Criança tem que brincar na areia fofa sem sapato, para que esse pé movimente e crie curvaturas e crie força, crie, né, musculatura.
Entendeu? Areia Então, fofa porque vai dar instabilidade. exatamente. E aí a instabilidade vai fazer com que aquelas articulações, aqueles micromúsculos comecem a tomar forma, comecem a fazer exercícios ali. E aí vai tomar o pé, né, da forma macro, uma forma ideal para se andar, para se pisar. Então, não só a areia fofa, mas às vezes um gramado que é Sim, desnivelado, né? mas É que hoje tem que Andar ser descalço desnivelado. na natureza. na natureza, isso aí. Porque Não assim, pode ser só no pé liso, fechado, inchado, né? Ai, não pode botar o pé no chão nunca. Gente, você não vai não pega entrar resfriado num com o pé no chão, por esgoto. favor, tá? Você não vai entrar no esgoto, mas, né? Mas areia, gramado, Nado. a criança tem que correr e o pé tem que estar livre para A desenvolver. criança tem que ter contato com a natureza, Tem, né? tem que ter contato com a natureza. Senão ela vai ficar só tendo dor na mão por videogame, dor no pescoço por celular. É. E não quer correr. E aí fica uma criança que, quando vai fazer alguma atividade física, vai sentir fadiga, vai sentir cansaço, vai sentir dor na musculatura, vai sentir dor na articulação. Porque ela vai falar assim, ai mãe, não quero fazer nada, não quero fazer nada não, porque tá doendo tudo. Dói! A gente fica, às vezes, meses sem fazer academia e o que acontece quando a gente volta? Parece que a gente está tudo verdade. descadeirado. É a tudo criança com dor. sedentária. A família Sim, toda toda. tem que ir para a Sim, natureza, né? sim. Tem que sair de A dentro de criança não casa, vai sozinha. porque a criança Sim. segue o exemplo dos pais. Sim, Então, com se os certeza. pais estão o tempo todo lá no telefone, né, no computador, no tablet, enfim, Isso é uma realidade. a gente vai ver uma Sim, criança que são segue exemplos. os passos da família. Exemplos. A criança não vai ficar. Se você for jogar futebol, ela vai querer você jogar futebol. Se você está indo jogar um vôlei, ela vai querer jogar um vôlei. Se você vai nadar, ela vai querer nadar. Andar de bicicleta, correr, Claro enfim. que tem crianças que têm aptidões e têm preferências. Então, claro que a gente tende vamos dizer assim, a seguir, né, a vontade delas, mas eu vou na academia. Minha filha gosta de dançar, ela vai na academia de dança. Ah, ela não eu gosto de futebol, ele gosta de jogar vôlei, ele vai jogar vôlei, né? Sim. É bem importante essa questão da criação dos hábitos, né, de hábitos saudáveis desde a infância. A gente vê as crianças hoje se alimentando mal, fazendo pouca atividade física, e tudo isso na idade adulta vai ter repercussão, né? Então, eu sempre falo para pacientes quando chegam no consultório, eles querem resolver todas as dores em duas consultas. Eu falo, quantos anos você se sentou mal, você comeu mal, você dormiu torto, e a gente vai, ao longo da vida, adquirindo esses hábitos, né? Então, acho que a família toda tem que se conscientizar da necessidade de levantar da poltrona, do sofá e se exercitar. Muitas vezes essas crianças que eu gosto de pegar exatamente fazer. Você não quer fazer atividade física, entrar numa aula de qualquer que seja? E tudo bem, então você vai caminhar com o pai e com a mãe. E bota para a família fazer atividade física em grupo. Sim. Vai caminhar em família. Ou com o pai, ou com a mãe, antes do trabalho, depois, enfim, no final de semana vai caminhar. E assim você estimula exatamente que outros façam as atividades. Sim. A gente já está terminando aqui o nosso papo e eu queria que vocês deixassem 3 dicas para mães de crianças que têm dor articular. O que vocês gostariam de deixar? Fala aí, Cíntia, pode ir. Travei. Travou? Já falei várias dicas aqui. Anda na várias. areia fofa. Primeiro, tenha um bom pediatra. Eu acho que começa por aí. Tem um pediatra que você tenha empatia, né? Consiga falar tudo que você queira e ele consiga ouvir, entender o que você está falando. Menos é mais, né? Usar menos medicação, menos tela, menos, né? Todas essas coisas aí que tá causando esse desconforto nas crianças. E tá na dúvida? Procura mesmo o reumato. É melhor você ir. Foi que nem logo a Cíntia falou logo no início. Melhor você ir, se sentir tranquila e ouvir de um especialista que aquilo não ou é uma dor de crescimento, ou é uma IJ, ou é o que você estava realmente pensando, do que você ficar se remoendo e daqui a pouco você realmente descobrir que era uma doença mais grave, né? Alguma coisa assim, e poderia ter ganhado tempo antes. Ou dormir mais cedo, mais tranquila.
Bem, dicas. O reumatismo não é uma doença comum. Ele é uma doença rara, né? A maior parte das dores dos seus filhos vão ser ortopédicas, vão ser por sobreuso, uso excessivo, como a gente estava aqui, por falta de músculo trabalhado. Então, assim, não fiquem pensando também, ah, meu Deus do céu, agora tudo vai encher o consultório do reumatologista. Não, gente, calma. Não é assim. Tem que ter critérios também. Vai chegar um momento que você pode ter uma dúvida. Eu tenho uma paciente que atendi, inclusive, essa semana, do interior, ela mora em Campos, e ela tem uma IJ. A mãe falando, doutora, eu fui a 9 ortopedistas até chegar na senhora. Então, é claro que você está com uma dor que não melhora, que você tem que procurar 2, 3 ortopedistas. Ele não resolve o teu problema, porque ele desconhece, ele não percebeu, ele só faz trauma, enfim, seja lá qual for o motivo, vale a pena ir para o reumatologista, né? Dica que eu já tinha falado, não usem anti-inflamatório indiscriminadamente. Usem outras medicações, analgésicos, antipiréticos que não sejam anti-inflamatórios. Isso não vai atrapalhar o diagnóstico, não vai mascarar e vai causar menos efeito colateral, né? Eu acho que foi um papo muito produtivo, muitas dicas, muita orientação sobre uma especialidade que é muito pouco conhecida. Você, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, não é assim que se fala? Isso aí. Você vai E conseguir. queria agradecer a presença de vocês, que foi um papo bem bacana. Sim, e venha outros. Estamos aí para qualquer conversa, qualquer bate-papo. Quero agradecer o convite, né, para a gente fazer esse bate-papo de reumatologia Sim. pediátrica. Realmente é muito importante porque é uma especialidade desconhecida por muitos médicos, completamente desconhecida pelos pais, né? E a gente está aí para poder ajudar, ou afastando diagnósticos, ou tratando, se for o caso, entendeu? Então, estou muito feliz de poder estar divulgando o nosso trabalho. Legal. Também agradeço a Ana pelo convite, ainda mais por uma roda de bate-papo muito gostosa. A gente sempre bate nossos papos aí nos congressos, nos nossos encontros aí da vida. E se deixasse, a gente ia falar muito, muito mais. É que a gente vai se limitando, vai limite. cortando, vai olhando, vai tirando, vai seguindo aí a pauta que a gente quer dentro desse reumatismo. Mas eu te agradeço muito. Fala para o público onde é que eles podem encontrar vocês. Ainda bem que a gente mora uma do lado da outra, né? Pertinho, não tem competição nenhuma. Vai, Cíntia. A Cíntia é de Niterói. Para divulgar o número. Fala o telefone do seu consultório. Ok, então, eu trabalho em Niterói, eu moro em Niterói, atendo em Niterói há muitos anos. E vou deixar aqui o celular, então, de marcação de consulta. Legal. 984236793. Bom, a gente vai deixar na descrição do vídeo os telefones. Vivi, fala o seu. Eu atendo aqui na região do Recreio e já tem um tempinho aí, uns 10, 12 anos aí atendendo aqui. Então, eu também posso deixar o telefone, 21 99 852 3299, e tem o Instagram, que é o @dra.vivianerosa. Legal. Eu vou deixar na descrição dos vídeos os contatos, se vocês quiserem marcar consulta com a doutora Cíntia França, a doutora Viviane Rosa. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Tá? Prazer Um foi abraço. nosso. Prazer muito grande. Obrigada. Um beijo. Tchau.